boa noite para vocês de casa. Começa nesse momento mais uma edição do RF News. Confira os destaques comigo dessa segunda-feira, 1º de março. Mais uma denúncia de maus-tratos em São Paulo. O pai e a madrasta de um jovem de 23 anos foram presos em flagrante por cárcere privado. A vítima tem deficiência intelectual e vivia trancada em casa em condições subhumanas. A polícia entendeu que o jovem era mantido em cárcere privado. Depois de passar por atendimento em um pronto-socorro, a vítima de 23 anos também foi levada à delegacia para ser ouvida. Em Campinas, idosos de 80 a 84 anos começam a ser imunizados contra a Covid-19. A ideia é vacinar 13 mil pessoas nesta faixa etária até sexta-feira. Tem jornalismo cidadão para a Prefeitura de Campinas resolver. No Jardim Eulina, a reclamação é de mato alto. Um mato muito grande, Praça dos Imigrantes. CAPES da Vila Cristina, em Piracicaba, interior paulista, foi mais uma vez alvo de bandidos. A polícia busca pelos invasores. Um flagrante pra lá de curioso. Um porquinho atravessa numa faixa de pedestre que fica na Avenida dos Bandeirantes, em Americana, interior de São Paulo. Ele anda calmamente pela via. A imagem, claro, circulou nas redes sociais. Essas e muitas outras notícias a partir de agora no RF News. E o RF News desta segunda-feira, 1º de março, começa com uma denúncia de maus-tratos em São Paulo. O pai e a madrasta de um jovem de 23 anos foram presos em flagrante por cárcere privado. A vítima tem deficiência intelectual e vivia trancada em casa em condições subhumanas. Os PMs receberam uma denúncia anônima. Ao chegar na casa, foram recebidos pela madrasta, que negou as acusações. Ela disse que o jovem sofre de problemas psiquiátricos e tinha quebrado a porta outras vezes. Por esse motivo, a corrente teria sido colocada. Ela e o marido, pai do rapaz, foram presos em flagrante. A polícia entendeu que o jovem era mantido em cárcere privado. Depois de passar por atendimento em um pronto-socorro, a vítima de 23 anos também foi levada à delegacia para ser ouvida. A polícia investiga se o jovem sofreu outros tipos de agressão. Ele passou por exames no Instituto Médico Legal. É o segundo caso em menos de 5 dias de cárcere privado na capital paulista. Na última quinta-feira, um menino de 3 anos foi encontrado dentro de um barril de plástico imprensado contra a parede. A criança ficava isolada em um cômodo da casa, com poucas condições de higiene. A mãe disse aos policiais que o menino tem deficiência e foi colocado no barril para não fazer necessidades fisiológicas pela casa. A criança, que não anda e não fala, estava desnutrida e desidratada. A mãe e a tia do menino foram presas por cárcere privado e tortura. Parece que virou moda, né? Acabamos de ver esse caso de um deficiente intelectual em São Paulo. Na semana passada também foi mostrado aí na reportagem uma criança de 3 anos acorrentada também no barril. Antes, o caso de Campinas, que chocou todo o Brasil. Enfim, infelizmente, eu peço para que essas pessoas que cometeram esses crimes fiquem na prisão. Agora, mais um caso de abordagem polêmica em São Paulo. Policiais perseguiram em alta velocidade fugitivos de uma moto. Mesmo depois dos suspeitos terem sofrido um grave acidente, foram agredidos. Vamos ver. Uma perseguição policial e um acidente impressionante. Após a batida, vem a agressão. Nem mesmo a revolta de quem gravava o vídeo fez o policial parar de dar socos. O acidente foi em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Um casal de adolescentes numa moto teria desobedecido a ordem de parar da polícia. O piloto, sem habilitação, acelerou. A perseguição só terminou depois que a dupla bateu no carro. A batida foi tão forte que a moto chegou a capotar. Os 2 adolescentes foram encaminhados para hospitais da região. Que batida, hein? Bom, e a atendente de uma padaria foi assassinada durante um assalto na Grande São Paulo. Testemunhas contaram que o homem deu uma volta pelos corredores e foi para a área do caixa. Quando ele ficou sozinho com a funcionária, anunciou então um assalto. Apesar de não reagir,
A vítima foi morta com um tiro no rosto, essa linda moça. O criminoso fugiu levando apenas o celular da atendente. Uma vida valendo um celular, infelizmente, nesse mundo da criminalidade. A polícia investiga agora o caso que aconteceu na região metropolitana de São Paulo. Bom, a gente sempre vai trazer uma reportagem especial e eu quero a sua opinião sempre, todos os dias. Além das participações com fotos, agora você pode opinar através do nosso WhatsApp. Enquanto eu explico o assunto do dia, já vai anotando o nosso WhatsApp, basta você mirar a sua câmera do celular no QR Code e automaticamente você salva então o nosso número para mandar para nossa produção hoje mesmo. Daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela a sua opinião. É o seguinte, hoje tem uma reportagem especial sobre casos de Covid, quem já teve o coronavírus e as sequelas ficaram. Muita gente fala em perda do olfato. Você já teve coronavírus? Algum familiar, alguém da sua família, amigo? Teve alguma consequência, alguma sequela? Você não está conseguindo também sentir cheiro, gosto das coisas, dos alimentos? Falta de ar? Tem gente que sente cansaço, eu escuto muito esse relato de cansaço também. Bom, se você tem alguma sequela do coronavírus, manda pra gente agora mesmo a sua opinião, porque daqui a pouco a gente vai ver essa reportagem especial, uma reportagem bem bacana, que fala também sobre tratamento, como a pessoa deve se tratar. E daí, você manda a opinião, eu vou ler aqui na tela para todo mundo ver, ok? E veja a seguir. A partir de hoje, a cidade de São Paulo, além da região de Campinas, voltam à fase laranja da quarentena, pelo plano de flexibilização econômica. Vamos explicar quais as regras passam a valer nesta fase, que veta o funcionamento de bares e permite que restaurantes operem até às 20 horas. Você também vai ver como foi o primeiro fim de semana de lockdown na capital, que passou a restringir circulação em todo o estado das 23 às 5 horas. A medida entrou em vigor na noite de sexta-feira e deve permanecer até o dia 14 de março. Nesse primeiro final de semana desse toque de restrição, entre a sexta-feira e a madrugada de domingo, as equipes já flagraram 46 comércios funcionando de forma irregular. E em Campinas, idosos de 80 a 84 anos começaram a ser imunizados hoje. A ideia é vacinar 13 mil pessoas nesta faixa etária até sexta-feira. Na última atualização, mais de 81.400 pessoas foram vacinadas na metrópole. Estas e outras notícias daqui a pouco. De volta ao vivo com a RF News e assim seguimos até às 7 horas com notícias, as principais notícias da nossa região e do estado de São Paulo. Campinas, Ribeirão Preto e várias outras regiões regrediram da fase amarela para a laranja. A cidade de São Paulo também voltou hoje à fase laranja da quarentena. A medida que restringe horários de atividades econômicas, e vamos ver agora alguns detalhes dessa regra, dessa mudança. Vamos ver. Essa é a 23ª reclassificação que o governo faz em todo o estado de São Paulo. E esse vai e vem entre as fases aí é justamente para tentar diminuir o avanço do coronavírus nessas regiões. A grande mudança fica por conta dos bares agora. A partir de hoje, aqui na capital paulista e na grande São Paulo, nós estamos na fase laranja, precisamos obedecer à fase laranja. E o que muda, então, é que os bares não podem abrir nessa fase. Já os outros comércios e estabelecimentos precisam respeitar aí a restrição de horário e de capacidade. Só podem funcionar com 40% da capacidade do público e durante 8 horas. Já os restaurantes também só podem vender bebida alcoólica até às 8 horas da noite. Mais de 70% das cidades aqui do estado de São Paulo estão na fase laranja e precisam, então, obedecer essas regras. Além disso, é claro que as festas e eventos com aglomerações, essas continuam proibidas em todo o estado de São Paulo. E para ajudar aí nessa fiscalização, desde sexta-feira foi decretado toque de restrição aqui no estado de São Paulo, que proíbe aí os estabelecimentos de abrirem entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã. Apenas os serviços essenciais, como farmácias e hospitais,
podem funcionar nesse horário. E para ajudar, então, nessa fiscalização, foi montada uma força-tarefa que inclui aí Polícia, Vigilância Sanitária e PROCON. E olha só, nesse primeiro final de semana desse toque de restrição, entre a sexta-feira e a madrugada de domingo, as equipes já flagraram 46 comércios funcionando de forma irregular. Gente, para quem não percebeu ainda, nós estamos num dos piores momentos da pandemia. Enquanto a vacina só é destinada a um pequeno grupo, como por exemplo aqui na capital paulista, apenas pessoas com mais de 80 anos podem receber essa vacina, todo o resto precisa fazer a sua parte. A gente sempre reforça que a maneira mais eficiente de não contrair o coronavírus é usando a máscara, higienizando sempre as mãos e principalmente mantendo o distanciamento social. Então, só saia de casa em extrema necessidade. Mas está difícil da população entender, né? De respeitar essas normas, de ficar longe de aglomeração. E eu só estou avisando que a gente já vem noticiando aí nos últimos dias. Muitas cidades podem entrar em colapso na saúde, inclusive Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, já entrou. Daqui a pouco eu dou essa informação para você. E filas enormes de carros, congestionamentos e muita espera na vacinação dos idosos com mais de 80 anos em São Paulo. Drive-thrus abriram com fila neste domingo. No estádio do Pacaembu, os carros tomaram conta da Praça Charles Miller e ocuparam as ruas ao redor. Mas nada perto do que se viu no sábado, primeiro dia da campanha. Os idosos tiveram que enfrentar uma inexplicável desorganização. Depois de 4 horas de espera, Paulo se desesperou. Eu tô com uma idosa que usa fralda desde as 10 horas da manhã. Com um buzinaço, famílias protestaram. O pessoal está sendo informado aqui que não vai poder mais entrar. A previsão é vacinar 140 mil idosos acima de 80 anos, só aqui na capital. Mesmo com esse dado, a Prefeitura de São Paulo parece não ter calculado a quantidade de postos que seriam suficientes para atender essa população. E foi de última hora a decisão de abrir os drive-thrus para vacinação neste domingo. 4 horas. Há 4 horas. Sem o prefeito de São Paulo, coube ao governador João Dória tentar acalmar a situação. Sem infraestrutura nenhuma. Eu pago todos os meus impostos. O senhor tem toda a razão, mas peço que o senhor tenha calma. Tomar a vacina é urgente e fundamental, assim como a organização e o planejamento. Poderíamos ter dividido as idades, né, por algumas faixas etárias. Poderíamos ter mais postos para evitar que idosos nessa fase ficassem aí tanto tempo aguardando a sua vez, num dia quente, dentro de carro. Então é preciso ter uma organização melhor, porque essa vontade de se vacinar precisa ter correspondência do Estado. Todo mundo está muito ansioso para receber essa dose. Agora vamos voltar para o interior de São Paulo. Começou hoje em Campinas a vacinação contra a Covid-19 para idosos também, de 80 a 84 anos. Em Campinas, a meta é vacinar cerca de 13 mil pessoas até sexta-feira. Os primeiros idosos de 80 a 84 anos que receberam a primeira dose foram aqueles que fizeram o agendamento no último sábado. Agora, são 4 pontos de vacinação. Além do centro de vivência, que fica na Lagoa do Taquaral, e da Escola Caique, a imunização acontece também no Clube Círculo Militar e na Casa da Criança Paralítica. O agendamento continua através do site vacina.campinas.sp.gov.br. Lá, o internauta escolhe o dia e o horário. Na última atualização, mais de 81.400 pessoas foram vacinadas na metrópole. 60.310 pessoas tomaram a primeira dose e 21.187 a segunda dose. Tem que fazer esse cadastro que o Vinícius Boera acabou de falar, até para a prefeitura ter o cadastro, né? O cadastro não, o controle de quantas vacinas já foram aplicadas e quantas ainda devem ser aplicadas. E como eu já falei, a região de Campinas voltou hoje também à fase laranja, assim como Ribeirão Preto, a capital paulista que a gente já mostrou. E as regras são as mesmas que a gente já falou, mas vale sempre reforçar. Todos os setores de comércio e serviços são permitidos. A exceção é o atendimento presencial em bares, que continua proibido o funcionamento máximo. Aí, o funcionamento máximo é de 8 horas por dia. Até que horas, então, Marielle, pode funcionar?
Atendimento presencial só poderá ser feito até às 20 horas. Parques estaduais, salões de beleza e academias podem abrir também, mas com capacidade de ocupação de 40%, aliás, em todos os setores de comércio e serviços. Bom, eu estou aqui ao lado da tela, vamos atualizar então os casos de coronavírus, como a gente sempre faz em todas as cidades da nossa cobertura. Em Piracicaba, casos confirmados até essa segunda-feira, 1º de março, 35.027. Óbitos confirmados, o número subiu para 542 mortes em Piracicaba e recuperados, pessoas que tiveram alta do coronavírus, 33.536. Agora, dados de Limeira, para você que é morador da cidade, 19.657 casos confirmados, óbitos, o número subiu para 387 e casos recuperados, 19.200. Em Dayatuba agora, confirmados 15.044, óbitos confirmados 357 e recuperados 14.632. E dados de Vinhedo, para você que mora na cidade. Casos confirmados até essa segunda-feira, 1º de março, 4.317. Mortes, o número subiu para 58 e recuperados, 4.141. Em Mogi Guaçu, na região de Campinas, os próximos 7 dias serão de lockdown. A circulação durante o dia todo está proibida até o dia 8 de março. A medida foi anunciada devido ao aumento de casos de Covid-19 e da alta da taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos e particulares. A Santa Casa da cidade, por exemplo, tem índice de ocupação de 110%, um colapso. A Secretaria de Saúde confirmou que 2 pacientes com Covid-19, inclusive, estão precisando de UTI e aguardam vagas. A situação é bastante grave, então, em Mogi Guaçu. Lembrando que é a primeira cidade da região metropolitana de Campinas a adotar a restrição total, o lockdown. E nós já falamos aqui do drama das pessoas infectadas pela Covid-19 que perdem o olfato e o paladar. Cerca de 80% delas vão recuperar esses sentidos. Mas, por menor que seja, esse período aí, sem gosto nem cheiro, tem um peso maior para grupos específicos. É o caso de quem trabalha diretamente com aromas, como na área de gastronomia ou do controle de qualidade de produtos de limpeza ou cosméticos. Para essa gente, os riscos e prejuízos vão muito além da comida queimada, porque o olfato deixou de ser apenas um sentido para virar ferramenta de trabalho. E se você perdeu também algum sentido, ou então se sente cansado, falta de ar, hoje é essa opinião que eu quero ouvir de você. Você teve coronavírus? Como que está a sequela para você? Manda para a gente no WhatsApp. Coloca na tela, produção. Isso mesmo, pode mandar a sua participação. O que aconteceu com você pós-Covid? No próximo bloco eu vou ler aqui a sua opinião para todo mundo saber também. Participa e agora vamos ver a reportagem. Uma vida sem cheiro literalmente não teria o mesmo gosto. Mas milhares de pessoas pelo mundo enfrentam essa realidade. A perda do olfato no Covid é diferente. Parece que você fica nulo, né? Que você perde um pedaço de você. A vida fica sem graça, né? Sem cheiro e sem sabor. O drama para quem depende do olfato e do paladar profissionalmente é imensurável. Foi assim, algo bem desesperador, né? Eu ficava pensando, será que vai voltar? E o meu trabalho, né? O que vai ser? Márcia é avaliadora olfativa. Ela presta consultorias para marcas que dependem da fragrância. Perfumes, amaciantes, cosméticos de todo tipo, produtos que precisam ser testados, cheirados e só então aprovados. Comecei a cheirar as minhas matérias-primas, os perfumes que eu tinha de cabeça e fazia, né, todo dia, fazendo muito exercício mesmo, pegava as matérias-primas mais fortes que eu tenho, mais intensas, eu não sentia absolutamente nada. E ela não sabia por quanto tempo estaria impedida de exercer a profissão. É desespero, é medo, né, de não ter o olfato de volta.
2 semanas depois, os cheiros voltaram a ser notados, mas aos poucos, de forma muito fragmentada. Eu tive muito medo de que eu ficasse com alguma sequela e que fosse irreversível, porque eu sentia, assim, parte do perfume, né? Quando o olfato voltou, ele não voltou completamente. Para Sabrina, os sintomas chegaram antes e o início da recuperação levou o dobro de tempo. No segundo dia, eu comecei a sentir febre. Aí sim, comecei a sentir um pouco de falta de ar. Não sentia mais o gosto das coisas e nem o cheiro. Emocionalmente falando, eu fiquei bem chocada. A chefe de um restaurante é confeiteira em casa. As 2 funções estavam comprometidas. Eu preciso provar e sentir o cheiro de todas as coisas que eu faço para ter certeza de estar entregando um produto de qualidade para os clientes. E no meu trabalho, como tenho uma equipe, eu tive apoio de todos para poder provar os pratos antes de eu poder mandar as mesas para os clientes. As vendas foram suspensas. A receita é porcionada, mas a qualidade não poderia ser comprovada, mesmo depois do período de transmissão. Durante um período eu pensei que eu não fosse voltar a sentir o cheiro e nem o sabor das coisas. O que é ficar sem sentir nenhum aroma e não poder provar nada para alguém que trabalha na cozinha? Você não consegue sentir o cheiro de um alimento, você não consegue sentir o sabor de um alimento, por mais que esteticamente esteja bonito. Como é que eu vou poder passar a segurança para o cliente de que o nosso produto esteja bom, né? Independente do prato, seja salgado ou doce? Essas são as nossas ferramentas principais. A explicação é que o vírus ataca o nervo olfatório, mesmo que o paciente não tenha nenhuma queixa de obstrução nasal, aquela sensação de nariz fechado, sabe, que aparece numa gripe comum. No Covid, tem uma lesão específica no nervo, lá em cima. Então, às vezes, mesmo o nariz aberto, ele acaba machucando o nervo, de uma forma inteira do nervo ou, às vezes, parcialmente o nervo. Mas os médicos ainda não sabem o que determina uma perda mais prolongada para uns do que para outros. A gente tem um ambulatório específico disso aqui e a gente começou a ver que a grande maioria, em 15 dias, acaba ficando bem. A gente tem uma perda depois de 3 meses, em torno de 11% dos pacientes. Em 6 meses está começando agora, a gente não tem uma coisa muito grande, mas parece que em torno de 4 a 3% desses pacientes estão ficando ainda sem olfato. O olfato é uma coisa que ela pode vir a recuperar até em 2 anos. Então ainda não tem tempo de pandemia, nem tempo suficiente para a gente dar essa resposta total de quanto tempo fica. Uma doença nova que ainda gera aí muita dúvida nos pesquisadores, nos médicos. Em cada organismo, ela reflete de uma forma. Eu conheço pessoas que não sentiram exatamente nada, outras tiveram o pulmão comprometido. Vi casos de mortes também acontecendo próximas a mim, infelizmente, muitos casos. Eu pedi a sua opinião se você tem sequela, se você teve o coronavírus, ficou com alguma sequela, o que você está sentindo também. Já vamos ver aqui na tela. Daqui a pouco a gente tem mais um trecho dessa reportagem aí, o doutor falando sobre tratamento das sequelas do coronavírus, e você pode ir mandando a sua opinião se você também teve, ficou com alguma consequência da doença. Vamos lá. Olá, boa tarde. Eu já tive a Covid-19 e até hoje tenho meu olfato alterado. Tenho dificuldade em sentir o cheiro das coisas. E eu tive a Covid em julho de 2020. Vai vendo, faz bastante tempo, hein, Geise? Melhoras para você e acompanhe, fique comigo, porque a gente vai exibir mais um trecho dessa reportagem que o doutor vai falar sobre essa sequela também. Agora a opinião do Arthur Moreira, de Santa Rita do Sapucaí, um mineirinho participando. Não tive Covid, porém conheço quem teve e a pessoa ficou com sequelas. Por isso é importante o uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel. É o que a gente sempre fala e as pessoas não estão respeitando, não é mesmo, Arthur? Marielle, eu sou Virgínia de Campinas, eu tive a Covid, né? Ali tá errado, fiquei 6 meses ruim, tomei antibiótico, muito corticoide, mas graças a Deus eu tô boa. A única coisa que ficou é que do nada eu sinto falta de ar e sinto muito calafrio.
Um super beijo para você, obrigada por compartilhar. Aí está a foto da Virgínia com um sorrisão pós-Covid. Um beijão para você, excelente semana, Virgínia. Boa tarde, aqui é o Gil Gonçalves de Campinas. Eu não tive Covid, graças a Deus, ainda bem, mas a minha irmã teve e ela ficou com uma grande queda de cabelo. Tá vendo? A doença reage em cada organismo de uma forma. Eu nunca tinha ouvido falar da queda de cabelo. Qual que é o nome da pessoa, desse último telespectador que mandou? A Gil. Tá vendo? A irmã dela teve e agora está com a sequela de queda de cabelo. Aliás, dá pra gente fazer uma reportagem sobre isso também. Se você também quer participar da reportagem especial do dia, ficou com alguma sequela, compartilha com a gente aqui. E aqui a gente vai dando a orientação. Vamos evitar aglomeração, igual o Arthur, o mineiro, falou, né? Uso de máscara, que a gente sempre fala e eu vou sempre reforçar aqui. Álcool gel, não é o momento de sair, se aglomerar, podemos entrar em colapso de saúde. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que respeitar o próximo. Se você não pegar, o seu familiar pode pegar. E daí, se ele não tiver uma vaga, se precisar na enfermaria, na UTI? Então, a gente tem que respeitar esse momento e respeitar muito. Sofreu alguma sequela aí? Tá com sequela, consequência da doença? Manda a sua opinião, então, no nosso WhatsApp. E veja a seguir. Tem jornalismo cidadão para a Prefeitura de Campinas resolver. No Jardim Olinda tem reclamação de mato alto por lá. Isso aqui vai para o jornal. Um mato muito grande, Praça dos Imigrantes. E o CAPES da Vila Cristina, em Piracicaba, foi mais uma vez alvo de bandidos. A polícia busca pelos invasores. Enquanto isso, os funcionários temem novas ações. Há alguns dias, a gente já tinha mostrado uma outra invasão e a prefeitura havia prometido reforçar a segurança. Para barrar novos ataques e punir os criminosos, a prefeitura de Piracicaba promete a instalação de câmeras de segurança e alarmes. Segundo a atual administração, existe uma licitação em andamento para a compra dos equipamentos. Enquanto isso, a Guarda Municipal deve reforçar o patrulhamento no bairro, principalmente ao redor da unidade. É daqui a pouco, no RF News. Está chegando a hora. Quem é fã de esporte não pode perder as principais notícias. No Ligados no Esporte, você fica por dentro dos gols da rodada, dos destaques do basquete e do que virou assunto no interior paulista. Você também vai poder fazer parte do nosso time mandando a sua participação. Você tem voz e vez aqui na nossa programação. É nesta segunda, às 7 da noite, a estreia do Ligados no Esporte. Se liga na Rede Família. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O que foi? Por que você tá chorando? Querida, meu cachorro morreu. Marcas da Paixão. Ele nunca mordeu ninguém, gente. Ele só latia. Então foi por isso que ele morreu aqui. Porque latia. Porque latia quando o nosso inimigo oculto chegava ou saía daqui. Mas como é que pode acontecer uma coisa dessas? Com tanta segurança, como é que pode entrar um estranho aqui na fazenda? Ele não entrou, Gui. Ele já estava aqui. Tem razão, Cid. O assassino está entre nós. Marcas da Paixão. Nesta terça, 2 da tarde. Se liga na Rede Família. A Rede Família na palma da sua mão. Baixe o aplicativo, disponível para Android e iOS. Faça um rápido cadastro e pronto. Você poderá participar dos programas mandando a sua foto e vídeo. E assistir ao seu programa favorito quando quiser. E o melhor, sem pagar nada por isso. Para você não perder nada, se liga no app da Rede Família. Mercedes-Benz Challenge. Em março, será dada a largada
lendas do automobilismo vão se encontrar na Rede Família. Dia 7 de março, às 11h30 da manhã. Mercedes-Benz Challenge. Se liga na Rede Família. De volta com as notícias do dia dessa segunda-feira, 1º de março, primeiro dia do mês de março, né? E que venha com muita esperança, fé e paz para todos nós. E nós voltamos com notícias do interior de São Paulo. Em Piracicaba, o CAPS da Vila Cristina foi invadido na madrugada de hoje. Não é notícia velha não, viu? Aconteceu hoje de novo, é isso mesmo. É a 5ª vez que o local entra na mira dos criminosos. Nem mesmo a distância próxima a uma base da Guarda Municipal tem amedrontado os criminosos. Pelo contrário, são os funcionários que ficam com medo. Quem foi ao CAPS na Vila Cristina nesta segunda-feira perdeu a viagem. A porta principal estava fechada mais uma vez. É a 5ª vez, só em 2021, que o local é invadido. Além do computador que a unidade havia acabado de ganhar, os criminosos fugiram com a comida, botijão de gás e outros equipamentos. O último ataque aconteceu no dia 16 de fevereiro. Como mostrou a Rede Família, os bandidos promoveram quebra-quebra e levaram torneiras do banheiro, utensílios da cozinha, além de alimentos. O Centro de Atenção Psicossocial mudou para o novo endereço na metade do mês de dezembro. Os ataques, segundo funcionários que por medo não gravaram entrevista, preocupam principalmente quem trabalha no local. Entre os moradores do bairro, a revolta é com o fato do CAPS estar a 400 metros da base da Guarda Municipal de Piracicaba. Nem a distância próxima é capaz de afastar os invasores. O clima de preocupação ganha as ruas. Então, é um absurdo, né? A gente tem hora que precisa de um médico, não tem, né? Os vagabundos vêm, tira tudo, leva embora. Aqui igual do lado aí na escola também, tá fechada por causa que levaram tudo a fiação. É uma situação muito séria. Muito indignada, não só eu, como a população inteira. A gente está muito revoltado com os descasos dos nossos patrimônio público direto da prefeitura. Porque você veja bem, aqui tem o CAPS que foi inaugurado, mas provavelmente vem 2 vezes por semana, então é uma coisa praticamente isolada. A gente quase não vê paciente aqui, quase não vê ninguém. E o que vê? De noite o pessoal vem e arruma breve embora mesmo, porque não tem aquele movimento, um fluxo de bastante gente, que nem quando era o pronto-socorro. Porque quando era pronto-socorro a gente não tinha esse problema. Mas agora essa reforma está aí, muito boa, muito bem feita, mas o que adianta? Para os bandidos levar embora? Então não tem condição. A população inteira está muito indignada. Há 2 semanas, a Prefeitura de Piracicaba prometeu combater a criminalidade ao redor do CAPS. Para barrar novos ataques e punir os criminosos, a Prefeitura de Piracicaba promete a instalação de câmeras de segurança e alarmes. Segundo a atual administração, existe uma licitação em andamento para a compra dos equipamentos. Enquanto isso, a Guarda Municipal deve reforçar o patrulhamento no bairro, principalmente ao redor da unidade. Membros da Secretaria de Saúde registraram mais um boletim de ocorrência ainda no período da manhã. Enquanto a guarda procura aí pelos bandidos, a polícia também, a prefeitura tem que tomar uma decisão, né? 5 vezes nos últimos tempos, nos últimos meses, esse CAPS é invadido. Assim não dá para ficar. Quem fica com medo, na verdade, são os funcionários do local. Então, a gente aguarda, claro, uma solução para esse caso, mais policiamento, é claro. Jornalismo Cidadão. Reclamação que chega pra gente do bairro Jardim Olina, em Campinas. Moradores estão revoltados com a situação da rua Doutor Antônio Carlos de Souza, na Praça dos Imigrantes. Vamos ver. Isso aqui vai pro jornal. Um mato muito grande, Praça dos Imigrantes, Jardim Olina, Campinas, SP. O mato tá muito grande.
Vamos para a resposta da Prefeitura. O Departamento de Parques e Jardins, a Secretaria de Serviços Públicos, informou por meio de nota que está com 13 equipes de trabalho distribuídas em várias regiões da cidade, fazendo a roçagem em canteiros, margens de córrego, praças e parques também. Uma equipe, então, irá verificar essa situação que nós acabamos de mostrar no quadro Jornalismo Cidadão, nessa área e programar o serviço. Se for feito, manda para a gente dar o like para a Prefeitura de Campinas. Se não for feito, manda para a gente dar o dislike e cobrar mais uma vez aqui, que é o nosso papel. Se você também tem um caso para o Jornalismo Cidadão, é de Campinas, Americana, Indaiatuba, Jaguariúna, Vinhedo, Valinhos, pode fazer o vídeo, explica o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade, o que está atrapalhando a rotina dos moradores no bairro, manda para a gente o relato e eu gostaria de mandar que você mandasse também o protocolo. Já fez a reclamação junto à Prefeitura, não foi resolvido? Manda esse número para a gente que é importante até no processo aqui para a gente cobrar o poder público ou o órgão responsável. Para mandar a reclamação, WhatsApp. Até semana passada a gente estava com um WhatsApp antigo, mas com toda essa programação nova da Rede Família, nós trocamos também o número de todos os programas. Portanto, você tem que anotar o nosso novo número para mandar aí a sua reclamação, a sua participação do dia. Eu perguntei e já li algumas participações. Se você teve coronavírus, tem alguma sequela? Muita gente relata a perda do olfato, do paladar, cansaço, falta de ar. Se você ficou com alguma sequela, manda pra gente que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui na tela. E a nossa selfie, né? Tradicional selfie no final do RF News que eu mostro, pode tirar agora, tá curtindo a nova programação da Rede Família, ficou ligadinho, ligadinha desde manhã no noticiário da Rede Família, então faça uma selfie comigo, manda, vou mostrar aqui, não esquece do seu nome e a cidade de participação. E voltamos então a falar sobre as sequelas da Covid-19. A maioria, como eu já disse, fala e cita a perda de olfato paladar. Se você já teve o coronavírus, manda como você está. Eu vou mostrar depois a sua participação aqui, mas vamos ver agora mais um trecho dessa reportagem. Giane é sommelier e há quase um ano tudo mudou para ele. Quando a gente degusta, tem toda a parte olfato gustativa, né, que se compõe, que se combinam aí, e a gente consegue desvendar todos os mistérios que o vinho tem para mostrar para a gente. A esposa de Giane é médica e trabalha na linha de frente no combate à Covid-19. Os dois acabaram infectados. Aos pouquinhos fui perdendo o paladar e perdendo o olfato. Fiquei meio preocupado mesmo, né? Como é que vai fazer, como é que eu vou fazer agora para trabalhar, né? Para degustar o vinho, para trabalhar com vinho. E demorou muito tempo para voltar. O paladar é afetado por causa da perda do olfato. Os dois órgãos dos sentidos trabalham em parceria. Quando sentimos um cheiro que nos agrada, logo imaginamos o sabor que ele tem. As papilas gustativas da língua, que são os 4 pontos que nos permitem identificar o amargo, o ácido, o doce e o salgado, até continuam atuantes, mas sem o reconhecimento do cheiro, a memória se perde e o gosto se confunde. Ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade com o olfato. Quando vou me alimentar, o café da manhã, o almoço, o jantar, aquele alimento quente, tem um cheiro que ainda hoje não é tão maravilhoso. Eu não consigo identificar o cheiro das coisas que estão no prato. Tudo misturado ali tem um aroma só, que é um aroma que não é tão agradável. A vida profissional de Giane parou por causa disso. Dou aulas, faço treinamento de vinhos e tal. O que eu não vou poder fazer dando aula ou fazendo treinamento é a parte de degustação, caso isso não se resolva logo, né? A expectativa de uma reabilitação total agora está numa fisioterapia diferente. Descobri agora recentemente que é possível fazer uma fisioterapia olfativa. Então estou esperando a chegada desse kit que é importado até para fazer essa degustação, essa fisioterapia e voltar a sentir os aromas certinho das coisas. O problema é que a gente está tentando identificar o porquê que o aroma de coisa quente é realmente diferente. Outro prejuízo já observado está no emocional. Isso porque o olfato está diretamente ligado ao nosso sistema límbico, onde o prazer é reconhecido no nosso cérebro. As nossas memórias, inclusive, dependem muito desse sentido. Por isso, os especialistas estudam agora uma maneira de intensificar a terapia olfativa que, por enquanto, já dá respostas de cerca de 30%
100% na recuperação entre 2 e 3 meses. A gente está usando uma terapia com medicação, né? Uma coisa que a pessoa já pode fazer em casa, que não depende do médico, chama-se lavagem de alto fluxo. É realmente lavar o nariz, mas não dessa forma normal, com sorinho que a gente faz. A gente acaba usando uns sprays que tem um jato mais forte. Está além de poder atuar profissionalmente, sentir um perfume que nos aguça a memória, saborear as delícias de um banquete. O olfato e o paladar são sensores de perigo. Pacientes que deixaram o gás aberto, fogão ligado, sem estar com chama, nada, isso é muito frequente. E o mais de tudo é a alimentação. A pessoa chega para comer alguma coisinha e ela não sente que aquilo está estragado. Então, tive até intoxicação. Cada vez se descobre mais sobre essa ameaça que ainda assusta o mundo. Mas nós já sabemos o principal. O que podemos fazer é nos prevenir, nos cuidar ao máximo. E isso é o que mais faz sentido para todos os sentidos. Bom, eu perguntei mais cedo se você também tem alguma sequela, alguma consequência da Covid-19. Vamos para a tela porque tem mais opinião para a gente. Calice de Estância, confesso que nessa pandemia, está escrito errado ali, eu fiquei 3 meses sem conseguir sentir cheiro nem gosto. Desejo melhoras para você, viu? Guardiliana, olá, parabéns pelo jornal, gratidão. Respondendo a sua pergunta, peguei Covid e meus sintomas foram ardência no nariz e meu marido também pegou. E ele sofreu mais com o pulmão comprometido, febre e cansaço. Eu também escuto muito isso, a questão do cansaço. Bom trabalho a todos, se cuidem, excelente semana, viu, Guardiliana? Tive Covid e estou curado, graças a Deus, desde julho do ano passado, mas até hoje sinto dor de cabeça todos os dias. Mais um relato aí, ó, diferente pra gente, o Beto. Também a participação da Cláudia. Olá, meu nome é Cláudia, eu tive Covid em outubro de 2020 e até hoje sinto dificuldade de sentir cheiro, como às vezes não sinto nada, não sinto cheiro nem sabor. Muitas das vezes até o sabor eu não consegui identificar. Mais um relato então de perda do olfato e paladar. Bom, a seguir você vai ver. Homem causa acidente em um cruzamento movimentado do centro de Limeira, interior de São Paulo. Ele apresentava sinais de embriaguez e resistiu à prisão. O suspeito exalava odor etílico. Na vistoria, no interior do veículo, os GCMs localizaram uma réplica de pistola automática e um frasco contendo bebida alcoólica. O indivíduo foi conduzido ao 1º Distrito Policial. E em Campinas, o caso de roubo de um veículo, perseguição e a prisão de 2 assaltantes. Foi tentado efetuar a abordagem, porém passaram a se evadir-se. Evasão que durou aí cerca de 3 a 4 minutos. Com as palavras dos mesmos dos infratores, né, na altura do Campinas Shopping, eles verificaram que era uma viatura de BAEP e resolveram se render. De imediato, deram voz de prisão e direcionaram a ocorrência aqui para a 2ª seccional. É daqui a pouco, no RF News. Estamos de volta com o RF News e já pode mudar aqui porque tem esporte. A Ana Cecília traz agora as atualizações do esporte pra gente. Tem destaque da Ponte Preta, Ana? Exatamente, Marielle. A gente fala primeiro da Ponte, depois do 15. Pessoal, se puder voltar para mim, por favor. Primeiro a gente fala do Paulistão, porque a Ponte Preta, ela, se vocês puderem me auxiliar... Vamos começar novamente. Isso. A Ana vai trazer atualizações do esporte. Gente, hoje tá uma confusão. Estreia de hora em hora aqui na Rede Família. Tá ligados no esporte, inclusive vai coladinho com o RF News. Ana Cecília, o sinal já tá pronta, Ana? Tá tudo ok, Marielle. A gente tá finalizando uns detalhes. Eu tô lá com o editor, porque a gente tem bastante jogo, né, acontecendo. Inclusive, vai ter jogo durante o programa. A gente vai trazer todos os detalhes. Se o pessoal puder passar só o material da Ponte, onde estava, era só da sequência, não precisa pular para nenhuma parte. É antes dessa daí, gente. Só pra gente colocar pro nosso telespectador, para ele acompanhar. Isso, agora a gente fala da Ponte Preta. Olha só, teve muita movimentação
pelos gramados do interior de São Paulo, os gramados da região, porque finalmente começou o Campeonato Paulista da Série A1, também da Série A2. A Ponte Preta abriu a temporada com um empate, como você pode ver nas imagens, após sair na frente do Novo Horizontino, a Macaca viu os donos da casa melhorarem e deixarem tudo igual no placar. A Ponte começou o melhor duelo, mas só conseguiu abrir o placar da partida aos 44 do primeiro tempo com o gol do Moisés. Já no segundo tempo, no restante da partida, o time mandante chegou mais vezes com perigo. Em uma delas, após uma cobrança de lateral, a bola sobrou na área para o Murilo Rangel, que bateu no canto e determinou esse empate. A Ponte agora recebe o Santo André no Majestoso na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. E olha, só para a gente informar o telespectador, pode voltar aqui para mim, a gente fala agora da Inter de Limeira, que na estreia a Inter perdeu, infelizmente, jogando no Brinco de Ouro. Por conta do lockdown em Araraquara, o Leão enfrentou a Ferroviária em Campinas e acabou perdendo por 1-0 com o gol do Bruno Mezenga. Agora o próximo compromisso do Leão é jogando em casa e tem uma pedreira, viu? Recebe o São Paulo na quarta-feira, então aí a Inter tem que correr atrás desse resultado, ainda mais jogando em casa. Agora a gente fala da Série A2, o 15 estreou com vitória. O 15 de Piracicaba jogou contra o Sertãozinho, fora de casa. O Inhoquim marcou um gol de pênalti, que você confere aí nas imagens, e garantiu então os 3 pontos na estreia. Agora o Inhoquim tem a semana toda para se preparar para receber o Velo Clube em casa no próximo sábado. São esses os destaques de hoje. Marielle, amanhã eu volto aqui para falar da estreia do Guarani no Paulistão, e o nosso telespectador já sabe, de segunda a sexta, às 7 da noite, tem Ligados no Esporte ao vivo, aqui coladinho com o RF News. Tem muito torcedor da Ponte, do Guarani, da Inter de Limeira, que acompanha o RF News. Portanto, fique ligadinho. Acabou o RF News, não troca de canal, não desliga, não vai jantar. Acompanhe Ana Cecília, tá Ligados no Esporte. Ana, boa estreia para você. Muito obrigada, Marielle. Todo mundo convocado para me acompanhar. Com certeza. E excelente semana também. Voltando às notícias, em Limeira, interior de São Paulo, um homem causou um acidente em um cruzamento movimentado do centro da cidade. Ele apresentava sinais de embriaguez. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o homem de 48 anos resistiu à abordagem dos GCMs. Os guardas viram um acidente de trânsito sem vítima na rua Alberto Ferreira. Ao se aproximarem, o causador do acidente, que estava alterado, investiu contra os GCMs, que tiveram que algemá-lo. O suspeito exalava odor etílico. Na vistoria, no interior do veículo, os GCMs localizaram uma réplica de pistola automática e um frasco contendo bebida alcoólica. O indivíduo foi conduzido ao 1º Distrito Policial. A vítima não sofreu ferimentos, somente danos materiais no veículo. Por coincidência, eu passei perto da delegacia onde esse camarada aí estava detido dentro do camburão e ele estava dando um trabalho para a guarda municipal, viu? Sobre esse caso, foi registrado, então, embriaguez no trânsito com acidente sem vítima. O homem cedeu a amostra de sangue e foi liberado. Bom, e equipes do 1º BAEP receberam informações sobre o roubo a veículo por 2 indivíduos na madrugada de hoje no bairro Mansões Santo Antônio, em Campinas. As viaturas deslocaram em patrulhamento pela rodovia Anguera e na altura do Jardim Aurélia, no sentido capital, avistaram um veículo produto de roubo ocupado pelos 2 indivíduos que tentaram fugir pela mesma rodovia. Foi feito um breve acompanhamento e eles foram detidos na altura do Campinas Shopping. Os assaltantes foram conduzidos à 2ª Delegacia Seccional, onde ficaram presos à disposição da Justiça. O sargento que acompanhou a ocorrência falou sobre esse caso. A gente estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim do Trevo. No momento que foi irradiado via Copom, a ocorrência de roubo a veículo, onde foi levado por 2 indivíduos, um veículo Up, de cor preta, e tomaram sentido rodovia Dom Pedro. Diante dos fatos e por saber que a maioria das ocorrências nessa região toma direcionamento da rodovia Anguera, a gente direcionou o patrulhamento para a rodovia Anguera, onde deparamos com um veículo já em alta velocidade. Foi tentado efetuar a abordagem, porém passaram a se evadir-se. Evasão que durou aí cerca de 3 a 4 minutos. Com as palavras dos mesmos dos infratores, na altura do Campinas Shopping, eles verificaram que era uma viatura de BAEP e resolveram se render. De imediato, deram voz de prisão e direcionaram a ocorrência aqui para a 2ª Seccional.
Inclusive, sargento, durante esse acompanhamento que foi rápido, né, mas ele sempre em alta velocidade. Ali a gente consegue falar, por exemplo, até quanto que eles chegaram ou não tem essa noção assim? O veículo mais ou menos em torno de 160 a 180 por hora. Tá? Inclusive, quase bateram em 2 veículos pela rodovia. E aí, sargento, inclusive depois que vocês conseguem fazer a abordagem, então o que eles alegam para os senhores? Eles confessam, né, que praticaram? Como que foi isso? De imediato, após dado a voz de prisão, eles confessaram o roubo, alegando que o veículo seria usado para passeio. Já tinham passagens? Um deles acabou de sair da cadeia recentemente, há 2 dias, pelo mesmo crime, que é o roubo, que é o artigo 157 do Código Penal. Saiu há 2 dias e já está na rua cometendo o crime. É a prova que o sistema não recupera de forma alguma. E veja a seguir. Tragédia em 2 cachoeiras diferentes do litoral de São Paulo. Em um único dia, 3 pessoas morreram e 5 foram resgatadas. O pedido de socorro foi gravado por uma outra vítima. O homem aparece ilhado. Estava chovendo, ninguém veio avisar que aqui tinha tromba d'água. E a administração do parque, vendo que estava chovendo, não veio tirar ninguém. E vamos falar sobre a língua portuguesa, que vem sofrendo várias alterações nos últimos anos. Depois do novo acordo ortográfico, que já está em vigor e padroniza a escrita em diversos países, surgem novas novidades. Surgem mais novidades. É que agora, 1000 novas palavras vão entrar no vocabulário e nos dicionários. E tem palavra que é bem estranha, viu? Afrofuturicista. Afrofuturista, não? Futurista. Faunoduto. Faunoduto. É daqui a pouco, no RF News. De volta e já voltamos com imagens. Que pintura de Deus, imagens de Campinas pela torre da Rede Família. Que linda imagem, hein? Dá para ficar admirando essa imagem linda. E falando em clima agora, vamos ver a expectativa. Será que as águas de março fecharão o verão, hein? Bom, o terceiro mês do ano deve repetir a tendência histórica de volume de chuvas. É o que prevê o CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas da Agricultura. A pedido do RF News, a pesquisadora Ana Ávila fez um balanço no mês de fevereiro. Vamos ver agora. A estação meteorológica do CEPAGRE registrou 259 milímetros neste mês de fevereiro, praticamente 40% acima do total médio esperado, que é de 190,5 milímetros. Foram 3 eventos. Só no dia 2 de fevereiro nós tivemos 94 milímetros em um único dia. No dia 4 foram 46 milímetros. E na última sexta-feira, no dia 26 de fevereiro, nós tivemos 57 milímetros. Esses eventos representam chuvas bastante intensas, porém foram eventos bastante localizados, o que significa que houve uma variabilidade espacial bastante importante no regime de chuvas. Alguns pontos, no caso CEPAGRE, chuvas acima da média e em outros pontos chuvas de normal até abaixo da média. Na verdade, o que predominou foram chuvas abaixo da média, aqui para a nossa região. As temperaturas mínimas ficaram ligeiramente mais baixas, 1,3 graus abaixo do esperado, e as temperaturas máximas ficaram dentro do esperado para o mês. Agora, para março, nós temos uma expectativa de chuvas dentro da normalidade, o que representa que o mês de março, em média, tem 20% a menos de chuva no total, e também as temperaturas começam a diminuir ligeiramente em função aí da entrada de massas de ar ligeiramente mais frias que acontecem agora com a aproximação do outono. Essas condições devem ocorrer dentro da normalidade para o mês de março aqui na nossa região. Obrigada, Ana. A questão é que o clima está muito instável hoje em dia, né? Nos últimos tempos, na verdade. É por isso justamente que chama previsão do tempo, porque a gente prevê e de repente muda tudo. Às vezes a gente fala que vai chover, faz um sol, de repente a gente fala que tá sol, chove. Então por isso que chama inclusive previsão do tempo, mas a gente pode esperar mais água aí para março.
Tragédia em duas cachoeiras diferentes do litoral de São Paulo. Em um único dia, 3 pessoas morreram e 5 foram resgatadas. Em um dos casos, um homem de 23 anos morreu depois de ser levado pelas águas. Uma testemunha gravou os momentos de desespero. O pedido de socorro foi gravado por uma outra vítima. O homem aparece ilhado. Estava chovendo, ninguém veio avisar que aqui tinha tromba d'água. E a administração do parque, vendo que estava chovendo, não veio tirar ninguém. Foi a última vez que o banhista foi visto com vida. Ele foi levado pela correnteza. Este vídeo foi feito minutos depois. Agora o fluxo de água ainda está mais forte e a aflição de quem aguarda o resgate também aumenta. Já foi uns 30 minutos pra lá, não veio ninguém aqui. O restante do grupo, que estava na Cachoeira do Melve, na Praia Grande, litoral paulista, foi resgatado. Mas Marcos Henrique, de 23 anos, não sobreviveu ao afogamento. Do alto, dá para ver como o leito do Rio Perequê, em Cubatão, está cheio. Foi o aumento repentino do nível que causou as trombas d'água em cachoeiras da região. Na trilha conhecida como Véu de Noiva, em Cubatão, um casal morreu e 5 pessoas precisaram ser resgatadas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar por causa da força d'água. Estas imagens foram gravadas pelos próprios tripulantes minutos antes dos salvamentos. Com a aeronave praticamente parada no ar, um dos policiais se prepara para descer com um equipamento similar ao de rapel, um teste de habilidades. Lá embaixo, eles agem rápido. Aqui, uma das vítimas já aparece içada, subindo para a aeronave. Em seguida, mais uma pessoa chega a bordo. Um movimento errado pode colocar tudo em risco. Foram 50 minutos de muita adrenalina. Em seguida, o alívio. 5 pessoas salvas chegando em terra firme. Aí, ó, a gente está vendo aqui agora o Cabo Rios movimentando o guincho, né? É óbvio que no momento esse tripulante aqui ele estaria com capacete de salvamento, estaria com uma outra cadeirinha que a gente chama de nível 3, né? Para possibilitar ele a fazer uma descida mais segura, para estabelecer esse vínculo com as vítimas que estão no solo, preparar elas para eles serem içados, né? Enquanto um pilota a aeronave, o parceiro organiza as descidas. O comandante da aeronave avalia o local, verifica a situação, né, se é possível efetuar esse salvamento, e eu coordeno junto com ele a parte da tripulação, né, da descida dos tripulantes no guincho, né, que foi o equipamento que foi utilizado, né, nesse salvamento aí no Rio Perequê. A tripulação que desce para o resgate é treinada para sobreviver dias em áreas de mata. E neste caso, eles realmente corriam risco de ficar. Fizemos de tudo para que a operação ela fosse célere, porém com muita segurança, né? Mas assim que saímos da base, a gente já tinha em mente que a possibilidade de permanecer na mata era grande. Ana Lúcia foi uma das resgatadas. Ela jamais vai esquecer o que passou. Um momento de aflição, foi um momento assim de pânico, né? Um milagre, né? Porque fomos resgatados com vida, né? Uma pena que outras pessoas de outras cachoeiras vizinhas não tiveram a mesma sorte, né? Checar o tempo antes de pegar a trilha e estar em grupo não foram medidas suficientes para evitar o susto. Segundo o capitão, é preciso verificar se há previsão de chuva nas cabeceiras de rios. O cenário pode mudar de uma hora para outra. A orientação é nunca tentar atravessar as águas. Tente pedir ajuda se puder e sempre aguarde o socorro. As pessoas têm que entender que muitas vezes uma foto bonita ou um registro bacana que ele vai postar em rede social não vale a vida dele. Então ele tem sim que fazer um planejamento, encontrar pessoas que conhecem a região, guias profissionais que vão saber consultar a meteorologia para verificar se aquele local naquele momento é seguro para ele. Foto, selfie que pode valer uma vida.
A gente já mostrou vários casos aqui, gente que sobe em morro, em cachoeira, vai registrar um momento, escorrega, cai e acontece a fatalidade, a tragédia, e agora fica aqui o parente dessa pessoa, né, os amigos lamentando, se questionando muitas vezes por que a pessoa fez isso. Todo mundo tem que ter limite na vida e tem gente que infelizmente não conhece o limite, não tem medo, é destemido, e a gente tem que ter precaução em tudo que a gente faz. Tem que ter um equilíbrio e um limite, sim. Mudando completamente de assunto, vamos falar agora da língua portuguesa, que eu acho que você já percebeu, vem sofrendo várias alterações nos últimos anos. Depois do novo acordo ortográfico, que já está em vigor, inclusive, e padroniza aí a escrita em diversos países, surgem mais novidades. É que agora 1000 novas palavras vão entrar no vocabulário e nos dicionários. No nosso Aurélio. Uma delas é essa, eu vou falar agora. Faunoduto. Faunoduto. Você sabe o que é? Vamos ver. Afrofuturicista. Afrofuturista, não? Futurista. Faunoduto. Faunoduto. Elas parecem até trava-línguas, mas acredite, são algumas das novas palavras da língua portuguesa identificadas pela Academia Brasileira de Letras. Palavras que serão incluídas na 6ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. A nova edição do VOLP sairá no 2º semestre deste ano. Ela terá 1000 palavras a mais do que a anterior. Lançada em 2009, a última edição contava com 381.000 palavras. Só depois de serem publicadas no VOLP é que as palavras aparecem nos dicionários. O VOLP é um vocabulário ortográfico da língua portuguesa e a intenção dele é realmente essa, a ortografia. Ele não é um dicionário que vai trazer definições. Para matar a curiosidade, Afrofuturista é um movimento que usa a ficção científica para criar narrativas de empoderamento dos negros. Sobre os faunadutos, eles são passagens sob rodovias para a travessia dos bichos. Bem que foi explicado, porque eu não sabia. Bom, hoje foi dia de estreia aqui na Rede Família, desde as 8h30 da manhã, teve jornalismo para você com edição manhã, depois teve Tá no Ar Campinas, novidades no Alerta também, o RF News também começou mais cedo, vocês perceberam. Enfim, vamos ver um pouco desse dia movimentado e quanto movimento por aqui. A semana aqui na Rede Família começou com aquela sensação boa de estreia. Mistura de ansiedade, correria e, é claro, também de muito entusiasmo. Toda estreia traz esse frio na barriga, não só para o apresentador, mas também para quem está atrás das câmeras, né? Que de fato foi um trabalho exaustivo, mas esse comprometimento de toda a equipe, porque é essa somatória do geral que a gente conseguiu chegar nesse resultado. De fato, né? Toda a plástica, toda a parte de cenário ficou belíssimo, né? E estão todos de parabéns. A Rede Família volta a Campinas com a edição da manhã, comandado pelo apresentador Gustavo Nolasco, de segunda a sábado, das 8h30 às 10 horas, com as principais notícias de Campinas e região. Hoje, na estreia, isso não estava programado, mas eu fiz uma promessa para o telespectador. Eu falei que todo dia eu ia me empenhar para trazer pelo menos uma ou duas notícias boas, para trazer um pouco de positividade, porque eu acho que os telespectadores merecem, sobretudo na manhã, para começar o dia bem. Já às 11 da manhã, o Felipe Pereira assume a programação com Tá no Ar Campinas. A gente sabe que entre as 11 da manhã e a 1 da tarde tem muita gente almoçando, muita gente voltando ao trabalho, e elas precisam saber o que está acontecendo aqui na nossa região, especialmente também em todo o Brasil. Então acho que o Tá no Ar Campinas vem para poder trazer todas essas informações de uma maneira mais rápida, mais dinâmica, para que ele saiba de tudo, volte a trabalhar já sabendo de tudo. E para que dê tudo certo durante os nossos 2 jornais, tem uma equipe fera que trabalha duro. Mas essa turma aqui não começou a pegar no pesado agora não. Foram dias de preparação para trazer ao ar a nossa nova programação e da melhor maneira possível. Dias de trabalho, mas num curto espaço de tempo, né? Que a gente teve
praticamente um mês para iniciar do zero até hoje, até onde a gente está no ponto atual. Então foi um trabalho muito exaustivo, mas nada melhor que aquela frase que é muito importante, que juntos somos mais e somos mais fortes. Uma verdadeira força-tarefa para montar toda a estrutura necessária para a TV entrar no ar. E o resultado você já está conferindo. A gente estava muito ansioso com esse projeto, é um projeto grande de retorno da Rede Família para Campinas. Eu acho que agora, né, passou a estreia, a gente já começa a respirar e agora sim dá para curtir a felicidade. É um momento único e eu sou muito grato a essa empresa por poder passar por isso, viver esse momento. E esse é só o começo, ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Em breve, o telespectador da Rede Família vai estar sabendo de mais novidades. Parabéns a todos os envolvidos, as conquistas, os novos apresentadores sejam bem-vindos aqui na Rede Família. Ligadinho no RF News tem o esporte com a Ana Cecília Pereira, então não saia daqui, não troque de canal, não desligue. Aliás, vai pegar o prato, janta, olhando, acompanhando as notícias do esporte com a Ana Cecília Pereira, logo mais, grudadinho aqui com o RF News. Bom, e agora o RF News, inclusive todos os dias, viu? De segunda a sexta-feira, um pouco mais cedo. Às 17h30, aí seguimos com notícias do dia até às 19 horas. Voltando às notícias aqui, mais notícias na verdade, né? Agora um flagrante muito curioso que aconteceu no interior de São Paulo, aqui pertinho, Americana. Vamos ver imagens de um porco que está atravessando uma faixa de pedestre. Esse porquinho aí, porquinho não, né? Um porcão está atravessando a faixa que fica na Avenida dos Bandeirantes. Ele anda tranquilamente, calmamente, como se nada houvesse na rua. Essa rua aí, essa via, é uma das mais movimentadas da cidade. A Guarda Municipal, que tem uma base próxima ao local, no bairro Colina, foi acionada então. Em uma viatura, a GCM fez o acompanhamento do animal até uma área descampada para evitar que ele causasse algum acidente na avenida. O trânsito foi sinalizado e os motoristas orientados. Segundo a corporação, nenhum órgão de proteção animal foi então acionado. É algum porcão, fujão, né? Bom, um dia típico de verão, tem calorão até o meio-dia, chuva forte à tarde e temperaturas mais amenas à noite. Haja saúde para tanta mudança. Eu falei hoje aqui no RF News, né? É imprevisível. A gente fala a previsão do tempo, mas a gente fala que vai chover, de repente faz sol, fala que vai ser um dia ensolarado, chove, cai um temporal. Isso porque essa variação no tempo altera a imunidade também do organismo, aumentando o risco de doenças respiratórias. Mas você pode deixar o organismo mais forte e você vai saber agora como. O Marcelo não sai de casa sem tomar 25 gotas de própolis e uma colher de pólen. Ele também aderiu a um suplemento para fortalecer os músculos e ossos. A vitamina D fica por conta das caminhadas ao sol. Ele está se sentindo tão bem que nem lembra a última vez que ficou doente. Aí eu faço tudo um combinadão aí, várias fibras, com este pozinho aí junto com leite, eu bato no liquidificador. E aí eu saio para fazer minha atividade. Mas faz um ano que nem tosse eu tenho. Receitas que, segundo esta endocrinologista, são mesmo eficientes. Ainda mais agora, quando estão todos em busca da tão famosa imunidade. Ela é importante para tudo, né? É o nosso sistema imunológico que protege todos os nossos sistemas digestivo, cardiovascular, neurológico. Uma imunidade boa deixa o nosso organismo mais forte, protegido. Para tentar afastar o novo coronavírus, muita gente reforçou os cuidados com a saúde. E nessa época do ano é ainda mais importante. Especialistas afirmam que a mudança frequente de temperatura tem efeito sobre o organismo e pode deixar as pessoas com baixa imunidade, aumentando assim os riscos para doenças respiratórias, principalmente em idosos e crianças.
Geralmente, por volta do período final de fevereiro, comecinho de março, a gente vê um aumento importante dos quadros respiratórios. É aquela coisa que a mãe fala e já sabe, já sei que nesse período meu filho vai ficar com mais secreção no nariz, com tosse, resfriadinho. Em 17 dias, a taxa de ocupação na unidade de internação deste hospital infantil passou de 54,2% para 92%. A maioria dos casos é de doenças respiratórias, não associadas à Covid-19. Uma gripe, uma virose, onde a gente fica com aquele nariz escorrendo, tosse, secreção. A variação das temperaturas sempre leva a Maria Luísa ao pronto-socorro. Aí ataca asma, tudo que é it também, rinite, sinusite, tudo, ataca tudo. A dona Maura também teve que correr para o hospital com o neto Cauê. Ele apareceu com febre, eu levei no posto, aí só que não diminui a febre, eu resolvi trazer, ele está tossindo e com febre. Para se prevenir, a dica é fácil: alimentação saudável, rica em vitaminas e se manter sempre hidratado. Então, evitar fritura, evitar industrializado, comer grãos naturais, ajuda a desinflamar o organismo, estimula a imunidade, praticar muita atividade física, beber bastante água. Eu vivo uma vida muito mais tranquila, assim, sentindo muito mais forte e preparado para encarar a pandemia, né? E equilíbrio sempre, tudo na vida. E veja a seguir. Mesmo com toda a crise criada pela pandemia, alguns empresários do ramo de alimentação conseguiram aumentar os lucros e expandir os negócios. Uma loja 100% virtual e vendas diretas para os clientes. A tentativa de só aguentar a crise virou uma doce história de bom negócio. É já no RF News. Estamos de volta. Pesquisas revelam uma preocupante relação entre as redes sociais com a tristeza, a ansiedade e a depressão. No Brasil, 4 em cada 10 jovens admitem que as conexões com o ambiente virtual despertam esses sentimentos. Um problema global que tem como um dos principais gatilhos algo chamado de positividade tóxica. Aquelas postagens com supostas fórmulas da felicidade, como se o privilégio de ser feliz fosse apenas uma questão de escolha. Uma distorção da realidade que estimula comparações e frustrações, com reflexos na saúde mental de muita gente, como a gente acompanha na reportagem. Quem é que nunca se deparou com uma receita de vida feliz na timeline? Faça isso, seja aquilo. Frases prontas e uma avalanche de soluções simples para questões complexas. A gente vai ver isso se manifestar de duas formas principais. A gente vai ver se manifestar no discurso, na narrativa de caiu, levanta, o importante é você acreditar que vai conseguir. Se você não conseguiu ainda é porque você não tentou com todas as suas forças. Isso é muito perigoso. Do outro ponto, do outro lado, a gente tem as imagens que têm uma força de comunicação muito grande. Corpos esculturais, pratos gourmetizados, lugares paradisíacos, grifes, marcas, ostentação e aquele segundou que quase sempre não tem nada a ver com a segunda-feira de muita gente. Você fica ansioso porque você vê que a pessoa, vamos supor, seu ciclo de amizade, que as pessoas que estão ao seu redor demonstram ter uma vida que está no momento melhor que a sua. E aí você fica se comparando. Ah, porque meu corpo não está igual. Ah, porque é feriado e eu não estou viajando. E está todo mundo postando que está viajando. Então você começa a entrar num ciclo vicioso de eu tenho que estar fazendo para estar mostrando. A gente às vezes fica imaginando, poxa, como seria... Essa pessoa só vive bem, eu queria viver assim também. Principalmente quando a gente está passando por algum problema. Então, eu acho que interfere. Acho que na vida de todo mundo interfere um pouco. Incomoda que às vezes você tá triste, aí você olha aquilo ali, você fica mais triste do que você já tá, se comparando muito com a vida dos outros. Seria essa a felicidade orgânica, possível, real? Os pesquisadores do comportamento humano afirmam que não. Todas as emoções têm um ciclo de vida e elas vão se esvair. Obsessão por felicidade tem um efeito rebote.
se eu só penso nisso, se tudo que eu faço é para ser mais feliz, se eu tiro da vida a espontaneidade da vida, é bem provável que eu viva o oposto de uma vida mais feliz, por essa busca aí quase que obsessiva. Comparação, idealização, frustração. A gente começa a absorver tudo e isso vai gerando em nós frustrações e adoecimento emocional. E as frustrações vão potencializando as nossas inseguranças, vão potencializando, a nossa baixa autoestima, as nossas questões psicossomáticas, a depressão, a ansiedade, tudo isso vai sendo potencializado. Normalmente a internet traz pra gente mais a agonia e a necessidade de pertencer, de fazer parte daquilo, de fazer o que tá todo mundo fazendo. A gente acaba do lado de cá da telinha achando que, cara, será que todo mundo na internet é muito feliz e a minha vida é muito ruim? Então a gente começa a fazer essa comparação, né? Um estudo apontou que 41% dos jovens brasileiros sentem o mesmo. Percebem sintomas de tristeza, ansiedade ou depressão por influência das redes sociais. Acaba gerando uma ansiedade enorme na gente, porque a gente começa a buscar aquilo como único objetivo da nossa vida, ter a vida igual a das pessoas que estão expostas aqui. O Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal, no Canadá, relaciona o aumento do tempo de uso das redes sociais ao estado depressivo. Não temos uma única causa. Geralmente temos um fator genético, ou seja, alguém na família tem algum transtorno, mesmo que não diagnosticado, e nós temos as condições ambientais que influenciam no aparecimento dessa doença. Hoje o que se sabe com relação à exposição às redes sociais é que principalmente adolescentes e crianças, quanto mais expostos, quanto mais tempo de exposição à tela, maior é o risco dessa pessoa desenvolver ou piorar um quadro depressivo e ansioso que já está instalado. Em alguns casos, acompanhamento psicológico e até medicação são necessários. A gente precisa vivenciar e entender que nem sempre a gente vai ter só o lado positivo mesmo. A gente precisa nos permitir vivenciar o lado negativo. A pandemia nos tirou muitas coisas. Nem tudo que você vê na internet confie em mim. Muita gente usa filtro, gente. E um dos piores dos filtros, viu? A falsidade. Então, nem tudo que você vê Notícia de última hora, Limeira deve retornar nesta terça-feira à fase laranja do Plano São Paulo. A decisão levou em conta a taxa de ocupação do Hospital de Referência, a URC, que atingiu 93,8%. A medida será publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Com isso, os comércios devem reduzir o horário de funcionamento em 8 horas, sempre no período entre 6 e 20 horas. O limite de clientes volta a 40% da capacidade. A situação está ficando complicada. Gente, a gente tem que respeitar as medidas de restrição, evitar aglomeração. Pode acontecer um colapso na saúde, como a gente vem alertando. Vamos para as participações do dia. De olho na tela comigo, tem que ser muito rápido. Vamos lá. Elisa, um beijão. Sebastião de Valinhos, muito rápido, mas nem tão rápido assim, né, gente? Quero mandar um beijo. Neide Piracicaba, super abraço também. Valdir de Jundiaí, joia pra você, gratidão por participar. Deu por hoje, a produção já avisou. Amanhã eu tô de volta às 5h30, espero você.